Olá, aqui é o Danilo Mazzucchin. Vamos partir para a nossa segunda aula do nosso curso de Google Ads, do básico ao avançado? Então vamos lá. Na aula de hoje nós falaremos sobre planejamento de campanhas na rede de pesquisa. Nós abordaremos como acessar o planejador de palavras-chave, entendimento dos recursos do planejador de palavras-chave e escolha dos termos para criar campanha. Na aula anterior, nós aprendemos como criar uma campanha no Google Ads e nós aprendemos como acessar a nossa conta. Como criar campanha não, perdão. Nós aprendemos a como criar uma conta no Google Ads e como acessar esta conta. Bom, a aula de hoje ela é focada no quê? Ela é focada em fazer com que nós possamos iniciar a criação de uma campanha na rede de pesquisa. Lembra na aula anterior em que nós falamos sobre os tipos de campanha e eu falei sobre o tipo de campanha de rede de pesquisa, que é a mais utilizada dentro do Google Ads, é a que consagrou realmente o Google Ads, é aquela em que o usuário vai até o Google, digita um termo de pesquisa, então aparece uma série de resultados. Dentre estes resultados que aparecem, pode ser o nosso anúncio. Então nós faremos hoje esse planejamento. Dentro do planejamento, para iniciar uma campanha na rede de pesquisa, nós temos uma ferramenta que o Google mesmo disponibiliza para nós, que é chamada de Keyword Planner, ou planejador de palavras-chave. O Keyword Planner, ele fica dentro da própria conta do Google Ads. Então, você que já criou sua conta e, inclusive, possivelmente já esteja com ela aberta aí e começando a assistir a segunda aula, é justamente aí, nesta conta, que nós acessaremos o nosso planejador de palavras-chave. Por que eu vou acessar esse planejador de palavras-chave, Danilo? Através do planejador de palavras-chave, do nosso Keyword Planner, nós conseguiremos obter mais ideias de palavras-chave que sejam relevantes a serem trabalhadas dentro da nossa campanha. Então, imagina que você tem um cliente, por exemplo, que ele trabalha com móveis planejados. Ou você tem uma loja de móveis planejados, enfim. E você deseja receber contatos de cozinha planejada. Será que existe tráfego de pessoas querendo comprar cozinha planejada? Acredito que sim, Danilo, mas será que existem outros termos em que são também relevantes, que mostram a intenção de consumo? Ou seja, as pessoas querem também comprar cozinha planejada, mas talvez seja mais, entre aspas, barato utilizar esses outros termos? Ou será que esses outros termos talvez tenham até mais tráfego do que simplesmente o comprar cozinha planejada? Será que para a região em que você precisa de trafegar realmente tem tráfego, pessoas que acessam? Enfim, qual é a concorrência desses termos que nós acreditamos que sejam relevantes para nós? Tudo isso nós conseguimos, todas essas dúvidas, nós conseguimos tirar utilizando o Keyword Planner, utilizando o planejador de palavras-chave, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos entrar na nossa conta no Google Ads. Então, aqui eu estou numa conta do Google Ads, aquela conta assistente, conforme eu já falei na aula anterior, que nós utilizamos para poder fazer testes dentro da Mazzucchin. E olha como é simples acessar o Keyword Planner. Nós acessaremos aqui, clicaremos na opção Ferramentas e Configurações. Automaticamente aparece uma série de opções para nós. E se nós observarmos, do lado esquerdo, nós temos as opções de planejamento. Dentre as opções de planejamento, nós teremos lá o planejador de palavras-chave, ou também chamado de Keyword Planner. Inclusive, depende de como você deixou habilitada a linguagem da sua conta, aparecerá como Keyword Planner. Então, vamos clicar em planejador de palavras-chave. O planejador começa a carregar e aí aparecem duas opções: descubra novas palavras-chave, ver volume de pesquisas e previsões. Nós iremos utilizar a primeira opção nesse primeiro momento porque nós queremos fazer o planejamento, tá? Então, nós vamos descobrir quais palavras-chave o Google recomenda para nós e quais palavras-chave que nós acreditamos que tenha relevância para o nosso negócio, se realmente ela tem tráfego, qual é a concorrência, qual é o CPC dela e assim por diante. Então, eu clico nesse Descubra Novas Palavras-Chave e vai aparecer mais duas opções: começar com palavras-chave e começar com um site. Então, nós podemos aqui digitar palavras-chave, como por exemplo, vamos pensar no exemplo lá dos móveis planejados, do cozinha planejada. Eu posso digitar aqui, ó, cozinha planejada. Cozinha planejada vai ser um termo que eu quero verificar. Se eu quisesse somente saber se esse termo, cozinha planejada, tem tráfego para a região em que eu quero, qual é o CPC médio dele, enfim, mais informações, agora eu só clicaria em ver resultados. Caso eu tenha outras palavras em que eu acredito que possa ser relevante para o meu negócio, eu já posso colocar aqui: olha, cozinha planejada eu acho bom, acredito que comprar cozinha planejada também seja relevante. Então, eu sempre escrevo e pressiono Enter. Escrevo e pressiono Enter, ele já fica com a tag, então eu posso clicar em
ver resultados. A nível de teste, vamos lá, escrevi cozinha planejada, comprar cozinha planejada e vou clicar em ver resultados. Então o Google ele já começa a computar o resultado desses termos em que eu pesquisei. Se eu descer aqui um pouquinho, olha só, observa que o termo cozinha planejada já apareceu o volume médio de pesquisas mensais para esse termo. Então, cozinha planejada tem 368 mil pesquisas mensais. Comprar cozinha planejada também já apareceu, tem 260 pesquisas mensais. Observe a grande diferença, aqui eu tenho 368 mil, aqui eu tenho apenas 260 pesquisas, tá? Ah, Danilo, então, se eu tivesse essa empresa, eu estivesse fazendo gestão para uma empresa de imóveis planejados, ele quisesse ou cozinha planejada, leads, contatos, ou venda que seja, de cozinha planejada, eu utilizaria esse daqui, né? Esse cozinha planejada, porque ele tem muito mais tráfego do que comprar cozinha planejada, correto? Errado. Você sempre tem que identificar qual é a intenção de consumo. Vamos lá, vou te fazer uma pergunta. O que você acredita, dentro desses dois termos, se comparado, raciocinando, na verdade, que o meu consumidor ele quer comprar uma cozinha planejada? Ele tem a intenção de consumo. O que ele deseja é a compra de uma cozinha planejada. E eu, como dono da loja de imóveis planejados, eu quero vender a cozinha planejada. Dentre desses dois termos, o termo cozinha planejada e o comprar cozinha planejada, qual que você acha que mostra mais claramente a intenção de consumo do meu consumidor? Qual está mais claro que realmente ele quer adquirir uma cozinha planejada? É o cozinha planejada ou comprar cozinha planejada? Obviamente que é comprar cozinha planejada, né? Então, o comprar cozinha planejada, mesmo tendo um tráfego muito inferior à cozinha planejada, o termo genérico, ele é mais específico, ele mostra mais claramente a intenção de consumo. E essa relação de você sempre buscar termos em que mostre mais claramente a intenção de consumo do consumidor, vai te tirar de uma zona em que você não consegue ter contatos relevantes ou venda de uma forma relevante, ele colocará num estado que você consiga atingir os seus objetivos de leads e de vendas, tá? Então preste muita atenção nisso. A intenção de consumo do consumidor é sempre muito importante quando você está definindo suas palavras-chave. O que mais que aparece aqui? Além da cozinha planejada e comprar cozinha planejada, que foram os termos que nós fornecemos, olha que ele mostra aqui, ó. Palavras que você forneceu. Cozinha planejada, comprar cozinha planejada. Se nós descermos aqui a barrinha de rolagem, vem um monte de outros termos. São as ideias que o Google disponibiliza para nós. São vários termos. Aí nós começamos a raciocinar. Será que armário planejado cozinha é bom? Esse termo é relevante para mim? Opa, armário é. Eu tenho uma saída muito grande de armário. Inclusive aqui na minha região eu sou referência em armários planejados. Então faz sentido para mim trabalhar com esse termo. Observa que o Google ele nos ajuda, através dessa ferramenta do planejador de palavras-chave, a descobrir termos que talvez não passou pela nossa cabeça, mesmo que talvez nós estejamos já dentro da área, trabalhando na área, ou que seja uma agência, um profissional que já tenha feito campanhas para outras empresas desse mesmo nicho, tá? Um ponto importante aqui de ser dito, antes inclusive de passar essa nova configuração, esse novo procedimento, conforme eu disse na aula anterior, em que a dinâmica que nós sempre adotaremos será visualizar o tópico, conversar sobre esse tópico e então deixar em vermelhinho quando nós finalizarmos este, nós faremos isso agora. Vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint, para o nosso slide, e aqui estava escrito como acessar o planejador de palavras-chave. Então, nós aprendemos como acessar o planejador de palavras-chave. Bem simples, né? A gente pode até voltar aqui e fazer de novo. Ó, ferramentas e configurações, planejador de palavras-chave. Bem simples. E o que mais que contempla aqui? Daqui a pouquinho nós retornaremos para cá para realmente fazer o nosso planejamento. Só que, antes de fazer um planejamento, eu preciso de entender qual é o objetivo da minha campanha. Lembra que nestes termos aqui, cozinha planejada e comprar cozinha planejada, eu falei, se o seu objetivo for, por exemplo, de venda, se for de lead, o comprar cozinha planejada mostra mais claramente a intenção do consumidor. Bom, se você entrar no Current Planner, no planejador de palavras-chave, já começar a fazer o seu planejamento sem saber qual que é o objetivo que você tem, se é venda, se é lead, se é posicionamento de marca, enfim,
dificilmente você vai conseguir atingir algo que seja, trazer algo que seja saudável para essa campanha, trazer métricas saudáveis, resultados saudáveis, porque você não tem um norteamento. O objetivo, ele é o início para o seu norteamento. Então, vamos sempre raciocinar inicialmente que nós precisamos de ter um objetivo para a campanha. Qual solução estou oferecendo? Ou seja, aqui no exemplo que eu dei foi cozinha planejada. Então eu oferto uma solução que é uma cozinha planejada, então eu quero que as pessoas que estão necessitando, que tem essa dor, que necessita de uma cozinha planejada, ou que seja um aumento de felicidade, né, que quer comprar uma cozinha planejada, eles possam encontrar a minha solução. Então eu defino qual é a solução em que eu vou trabalhar. Dando outros exemplos aqui, vamos imaginar que você, por exemplo, venda notebook, tá? Então, qual que é o teu objetivo da campanha? Se você tem uma loja virtual de notebook, o teu objetivo é venda, você quer vender. E qual é a solução? É a comercialização desses notebooks. É fazer com que as pessoas elas possam, que estão necessitando de ter esse equipamento, possam comprar esse equipamento. Isso vai definir, conforme eu disse anteriormente, a intenção de consumo. Se você, por exemplo, vende notebook, termos como preço notebook, comprar notebook, quanto custa notebook da marca X, seja relevante para você, tá? Mostra mais claramente a intenção que o consumidor tem. Se comparado a você utilizar, por exemplo, apenas o termo notebook, que não deixa claro qual é a intenção de consumo. Ponto muito importante de ser dito, após definir o objetivo e saber qual é a solução que você está oferecendo, nós temos que saber qual é a região que nós vamos atacar. Se eu sou uma loja virtual, vamos voltar aqui para o Keyword Planner. Se eu sou uma loja virtual, talvez eu possa atacar, olha aqui, ó, nível Brasil. Eu vendo para todo o Brasil. Só um exemplo, tá? Se eu sou um prestador de serviço, enfim, depende. Eu posso atacar para todo o Brasil. Para qual região, para quais regiões você pode atacar? Quais regiões que você atende? Você sempre vai definir, vai refinar por aqui. Aqui está Brasil, né? Vamos imaginar que eu só entregue essas cozinhas planejadas, esses armários planejados, enfim, a minha solução, somente para a cidade de São Paulo. Então, eu digito aqui São Paulo, automaticamente o Google vai começar a carregar os resultados. Tem estado e tem a cidade. Então, eu coloco cidade. Você vai observar que o tráfego vai diminuir bastante. Clico em salvar, estava em 368 mil. Olha como caiu para 33.100. Obviamente, porque eu diminui o raio de abrangência, então eu tenho menos pessoas, menos usuários em que eu irei impactar. Observa como caiu também o comprar cozinha planejada. Lembra que estava em 200, 200 e pouco? Foi para 30. Agora nós começamos a entrar num outro raciocínio. Opa, o comprar cozinha planejada tem apenas 30 pessoas que pesquisam por mês. Será que vale a pena eu utilizar um termo que apenas tenha 30 acessos por mês? É uma quantidade muito inexpressiva, muito pequena, né? Para talvez eu utilizar esse termo. Bom, tem casos que você utilizaria, porque é tão nichado, é tão específico aquele termo e da sua área, e fica tão claro que se o usuário digitar aquilo, ou seja, aquele termo, ele vai comprar, ou ele vai pedir mais informações para você, que vale a pena trabalhar. Agora, tem termos, tem áreas, acredito que a gente pode colocar até o próprio de cozinha planejada, que talvez não vale a pena investir num termo que tem apenas 30 pesquisas mensais, porque é muito pequeno, tá bom? Quantidade muito inexpressiva. Bom, então sempre que você precisar, sempre que você for fazer um planejamento para a sua campanha, para as campanhas dos seus clientes, você clicará aqui em locais e irá refinar a sua pesquisa. Lembrando que você pode segmentar por país, por estado e por cidade. O Keyword Planner você ainda não pode segmentar, fazer as previsões por raio geográfico, tá? Ainda não é possível. Clique em cancelar. Bom, continuando aqui, voltando aqui para o nosso PowerPoint, para qual região posso oferecer, nós vimos como é fácil fazer esse refinamento. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos entender quais são as métricas que nós temos dentro do Keyword Planner. Porque nós vimos aqui na primeira coluna que aparecem as palavras-chave. Nós vimos, aqui, essa aqui é a primeira coluna, palavra-chave por relevância. Aqui nós temos a média de pesquisas mensais, onde eu mostrei 33.100, 30. E nós temos agora aqui outras colunas. O que nós temos nessas outras colunas? Vamos lá então. Na terceira coluna nós temos a concorrência. O que é a concorrência? A concorrência vai sempre, e o Google ele sempre vai identificar quantos
anunciantes estão trabalhando com aquela mesma palavra-chave exata, tá? Então, quantos anunciantes estão trabalhando com cozinha planejada? Estão trabalhando com comprar cozinha planejada, com cozinhas planejadas, cozinha planejada pequena, enfim. E ele vai definir, através de alguns critérios, se a concorrência ela é baixa, ela é média ou ela é alta, tá? Geralmente, quando você tem palavras com concorrência alta, você vai ter um valor maior a ser pago por aquela palavra-chave. Aqui nós já entramos já podemos entrar num outro assunto, que é, como assim, Danilo, a palavra fica mais cara? Na rede de pesquisa, você sempre vai pagar por uma métrica chamada de CPC, custo por clique. Nós podemos até entrar aqui no PowerPoint e nós podemos colocar aqui, ó, CPC, custo por clique. Então, basicamente, o custo por clique funciona da seguinte forma. Se eu vir aqui no Google, vamos digitar, por exemplo, cozinha planejada. Digitei cozinha planejada, apareceu vários resultados. Você vai observar que dentre estes, alguns está escrito anúncio, anúncio, anúncio. Esta é a rede de pesquisa do Google. Se eu clicar aqui, por exemplo, nesse resultado, casaecozinhaplanejados.com.br, automaticamente essa empresa aqui, ela vai pagar um valor, esse valor que é o valor de CPC. E quanto que é, Danilo, esse CPC que essa empresa vai pagar? Vamos voltar lá para o nosso Keyword Planner. Aqui está mostrando, ó, lance da parte superior neste caso. Ó, 49 centavos está o lance de cozinha planejada, 53 centavos o comprar cozinha planejada. Então, se eu clicar aqui, vamos lá voltar, clico aqui, essa empresa vai pagar por CPC, custo por clique. E Danilo, sempre ela vai pagar esse mesmo valor, estes 49 centavos ou esses 53 centavos? Não, sempre vai ser uma variação, porque ocorre a cada pesquisa que nós fazemos um leilão. Quer um exemplo? Aqui eu digitei cozinha planejada. Então, vamos imaginar que esteja 59 centavos, porque ela está aparecendo na primeira posição. Essa daqui, talvez de baixo, esteja pagando um pouco menos, ou talvez até mais. Enfim, nós vamos entrar no mérito numa próxima aula, falando sobre o leilão. Mas quando eu mudo o meu termo, cozinha planejada SP, por exemplo. Tá vendo que já apareceu outros resultados? Não é mais a mesma empresa, agora aqui é a lineardesign.com.br. Aqui essa empresa provavelmente já está pagando um outro CPC, um outro custo por clique. Por quê, Danilo? Porque agora eu mudei o termo de pesquisa em que eu estou pesquisando. Vamos voltar para o Keyword Planner, você vai observar que a cada termo de pesquisa que eu tenho, os valores eles se alteram. Ó. Cozinhas planejadas 49, cozinha planejada pequena 51, 56, 18 centavos, aqui para o armário de cozinha modulado. Então, o valor de CPC também é um dos critérios que você deve utilizar no momento de você escolher quais termos que você vai trabalhar. Sempre você vai raciocinar. Vamos colocar aqui, quando você for escolher os termos de pesquisa, vou colocar aqui no planejamento, você vai sempre raciocinar na intenção de consumo. Inclusive, eu já até coloquei aqui embaixo ó, isso. Até coloquei aqui embaixo já. Olha lá, tá aqui embaixo já. Sempre nós vamos raciocinar na intenção de consumo, no valor do clique, e nós vamos raciocinar no tráfego, se aquele termo ele tem tráfego ou não. Intenção de consumo, qual é o valor do CPC e o tráfego. É importante ser dito que, às vezes, você tem uma verba muito limitada para trabalhar com Google. Por exemplo, R$300 por mês, R$200 por mês, são valores muito pequenos para você trabalhar com Google, pensando no valor diário, no tráfego que aquela palavra-chave tem e no objetivo que você quer alcançar de quantidade de contatos ou quantidade de vendas. Então, você buscar termos em que mostre claramente a intenção de consumo, termos que tenha tráfego e que tenham um baixo CPC, é o melhor dos mundos. O melhor você tem que buscar, tá? Volume de pesquisa, ou seja, tráfego, vamos repetir. Então, volume de pesquisa, tráfego, ou a intenção de consumo clara do consumidor e que este termo ele tenha um CPC aceitável, tá? Mediante ao teu orçamento. O que mais que nós temos aqui? Então, além da concorrência alta, observe que a maioria aqui está tudo alto, né, para essa área de atuação. Se nós buscarmos outros termos aqui, provavelmente nós vamos ter média e baixa, mas esse daqui observa que está tudo alta. Até porque a área de imóveis planejados, ela é uma área já muito difundida e que, obviamente, uma área, por já ter muitos anos, existia há muito tempo, você tem muita concorrência.
Então é bem normal todos os termos terem uma concorrência alta, porque tem muito anunciante, tá? Quanto mais anunciantes, mais pessoas, mais anunciantes no leilão, mais caro foi aquele termo, então concorrência mais alta. Bom, parcela de impressão de anúncios. Essa parcela de impressão de anúncios nós vamos verificar bastante também quando nós já estivermos colocando a mão na massa, mas a parcela de impressão de anúncios, ela sempre é a divisão da quantidade de impressões que você teve mediante a quantidade que você poderia ter. Essa métrica, principalmente pós esse planejamento, no momento que a campanha estiver rodando mesmo, realmente, você vai conseguir, por exemplo, identificar que se você investir um pouco mais, você vai aparecer mais vezes e você vai conseguir ter mais contatos, conseguir ter mais vendas. Então é uma métrica que ela sempre vai mostrar que talvez você possa ter melhores resultados ou não, dependendo do que ela trará para você. Se tiver, por exemplo, em 100%, significa dizer que você está aparecendo em 100% dos leilões em que você poderia aparecer, tá? Se você, por exemplo, eu preciso de mais contatos, eu preciso de mais vendas, e essa métrica estiver em 50%, ela vai estar mostrando para você que você ainda tem 50% de mercado, 50% dos leilões para poder aparecer. Eu falei sobre os termos, e se você observar, tem dois CPCs diferentes. Porque eu tenho aqui o lance superior da página, que são os menores valores. Vamos voltar aqui só para o Google. Se você observar, a Linear Design ela está aparecendo em primeiro, mas eu tenho a materiais.fabricademarco.com aparecendo em segundo, eu tenho a Móveis Planejados Santo André aparecendo em terceiro e assim por diante. E se eu descer aqui a minha barra de rolagem, eu vou encontrar até mais anunciantes embaixo. 1, 2, 3 anunciantes, aí o restante é resultado orgânico. Esses anunciantes que aparecem aqui, por exemplo, Linear Design, ela provavelmente está aqui, ó, nessa parte dos lances mais altos, que é o lance na parte superior da página, maiores valores. O Google sempre ele vai dividir. Eu quero o CPC da parte superior, quem está pagando menos, e o CPC da parte superior, quem está pagando mais. Então, possivelmente, a nossa querida aqui, Linear Design, ela não esteja pagando 56, mas ela esteja pagando 1,29. Olha a grande diferença entre CPC. Então, por clique, ela está pagando R$ 1,29 porque ela está aparecendo na primeira posição. Danilo, e aparecer na primeira posição é a melhor? É isso que eu tenho que buscar sempre? Não necessariamente. Nas próximas aulas nós vamos entender que existe uma associação entre o que você investe, entre aquilo que você deseja como resultado, então em compreender quais posições são as mais favoráveis para você, assim como dias, horários e por aí vai, tá? O que mais nós temos aqui para dar continuidade como métrica? Nós temos o status da campanha, esse status da conta, na verdade. Esse status da conta vai aparecer quando for conta de MCC, como é o caso da Mazuki. Mas enfim, essas são as métricas principais que nós temos. Se eu clicar aqui em colunas, eu vou conseguir até ter mais métricas, mas eu não vou entrar no mérito, por exemplo, de concorrência de valor indexado, parcela de impressões orgânicas, posição média orgânica, até porque essas orgânicas aqui, nós precisaríamos de ter o Google Search Console integrado à nossa conta para que nós conseguíssemos visualizar quais são as nossas posições ou possíveis posições organicamente para aquelas palavras-chave, tá? Quando você faz o marketing 360 graus, por exemplo, em mídias de busca, você vai trabalhar com mídia paga, como Google Ads, e mídia orgânica. Então, fazer a integração entre elas é muito importante. Eu não vou entrar no mérito agora, porque é assunto para as próximas aulas. Fala sobre também essas métricas orgânicas e métricas que nós analisamos no ambiente pago, tá? Então, vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint. Então, nós falamos sobre o objetivo da campanha para poder fazer antes mesmo de você entrar no Keyword Planner, a solução que você está ofertando para que você possa buscar termos em que mostre claramente a intenção de consumo, para que chegue o que você deseja, para qual região oferecer, e nós entendemos as métricas existentes dentro do Keyword Planner, como a concorrência, o valor de CPC maior, valor de CPC menor, ou seja, para aparecer nas primeiras posições com valores maiores, para aparecer nas primeiras posições com valores menores. Nós vimos sobre o CPC, que é o custo por clique. Existem várias formas de nós pagarmos para aparecermos no Google. Mas na rede de pesquisa, ou seja, nessa rede aqui, é somente por custo por clique. Somente clicando, então você efetua um pagamento. Agora, se for em outras redes, como rede de display, enfim, outras campanhas, existem outras formas, tá?
Escolha dos termos para criar a campanha. Agora, esse último tópico dessa aula, nós já entraremos efetivamente num ambiente prático, num raciocínio prático. Eu conversei com a Simone é uma das clientes da Mazuquim, e ela tem a empresa chamada Cuidados Ataídes. A empresa Cuidados Ataídes é uma empresa voltada a idosos, então ela tem uma série de recursos para idosos. Ela tem uma casa de repouso, eles fazem o trabalho de pessoas que estão precisando de cuidadores de idosos, então eles aproximam esses cuidadores destes idosos, fazendo um agenciamento, uma agência de cuidadores de idosos, e também eles têm a educação, eles formam novos cuidadores. Inclusive, nós já temos campanha aqui dentro da nossa MCC, da agência, da conta do Google, para Cuidados Ataídes, uma vez que é nossa cliente. Entretanto, nós não temos uma campanha ainda para cursos de cuidador de idoso. Então eu conversei com a Simone liberou que nós criássemos uma conta do zero para que nós pudéssemos gerar leads de cursos, de pessoas que estão buscando o curso de cuidador de idoso. Então você vai ver na prática, do zero, desde o planejamento até chegando a estes contatos. Então não tem como você não saber, depois dessas aulas, depois de 3, 4, 5 aulas, a gerar contatos, você vai ver na prática nós gerando este contato com uma conta em branco, uma conta do zero, tá? Então começa aqui, agora, ao planejamento para que nós possamos gerar leads de pessoas que estão buscando por curso de cuidador de idoso. Então olha lá, intenção de consumo. Qual é a intenção de consumo? Pessoas que querem curso de cuidador de idoso. Então nós vamos buscar pessoas que estão com essa intenção de consumo. Como que eu vou buscar? Vou lá no meu Keyword Planner, fazer o seguinte, aqui eu vou apagar as palavras que eu digitei. Qual é a intenção, o que você acredita que uma pessoa que queira um curso de cuidador de idoso vai digitar? Você acredita que ela vai digitar cuidador de idoso? Vamos colocar aqui. Será que ela vai digitar curso de cuidador de idoso? Opa, idoso. Dá um enter. Vamos verificar, ver resultados. E aí vai aparecer, olha lá. Cuidador de idoso, tem 5.400 pesquisas mensais. Curso de cuidador de idoso, 3.600 pesquisas mensais. Um ponto importante de ser dito é que a Cuidados Ataídes, a empresa da Simone, ela atende todo o Brasil. Ela é a nível nacional. Então, se ela é a nível nacional, eu vou tirar aqui a cidade de São Paulo e vou colocar nível Brasil. Nível Brasil. Salvar. Porque aí vai mostrar mais resultados mais consistentes ao que eu preciso. Então, olha lá, cuidador de idoso, curso cuidador de idoso, curso de cuidador de idosos, curso cuidador de idosos, cuidador, cuidadora, curso de cuidador, tem vários termos. Quais são aqueles que nós entendemos que sejam relevantes para nós? Lembra quais são os critérios? Critérios são intenção de consumo, tráfego e CPC. Vamos analisar então. Cuidador de idoso, você acredita que é um bom termo? Eu, Danilo, acredito que talvez não. Por que não? Porque eu tenho outros termos que mostrem mais claramente a intenção de consumo, como curso de cuidador de idoso, em que tem um bom volume de tráfego também, como 14.400. E tem inclusive 14.800, perdão. E tem inclusive um CPC menor do que o curso de cuidador. O curso de cuidador eu tenho aqui 85 centavos de CPC e o curso de cuidador de idosos 36 centavos. Então, vou fazer o seguinte, eu vou utilizar esse termo para a nossa campanha, curso de cuidador de idoso. Vou selecionar. Eu vou querer ele. Vou fazer o seguinte, vou vir aqui, adicionar palavra-chave. Você está adicionando para onde, Danilo? Estou adicionando no meu planejamento. O que mais? Curso de cuidador de idosos, 14.800, tem a mesma quantidade. 36 e 37 centavos. Enfim, é o mesmo termo, né? Por isso tem as mesmas métricas. Curso cuidador de idosos. Curso de cuidador de idosos, curso cuidador de idosos. Também é um bom termo. Entretanto, agora a gente entra aqui numa outra explicação. O termo curso de cuidador de idoso é muito parecido com o termo curso cuidador de idosos. Então, quando nós estivermos criando nossos grupos de anúncios, não vai fazer sentido eu utilizar este termo, curso de cuidador de idosos, e também o curso cuidador de idosos. Por que não vai fazer sentido? Porque a única diferença é um D. Então, na verdade, se eu colocar essas duas palavras-chave no meu grupo de anúncio, uma vai concorrer com a outra. Então, na verdade, eu vou estar gerando concorrência através do meu grupo de anúncio. Não vai fazer sentido. Então, eu não vou colocar porque é uma palavra muito parecida.
Cuidador, cuidadora, curso de cuidador de idosos gratuitos. Olha lá, é gratuito o curso? Não, não é gratuito, Danilo, então não faz sentido. Curso de cuidador, cuidador de idosos, curso de cuidador de idosos, olha que legal, curso de cuidador de idosos, preço, esse faz sentido, mostra claramente a intenção de consumo, ele quer comprar um curso de cuidador de idoso. Quando a gente fala curso cuidador de idoso, a pessoa ainda pode querer um gratuito, um mini curso, né? Agora, quando ele coloca curso de cuidador de idoso, preço, ou comprar curso de cuidador de idoso, está mostrando claramente o que ele quer. Obviamente que, como é um termo maior, tem menos pesquisas, tem 720, é uma concorrência alta. Olha aqui, o CPC está bom, 38 centavos para aparecer com os menores lances nas primeiras posições e com os maiores lances nas primeiras posições 77. Então, vou colocar aqui, adicionar palavra-chave. E neste caso, vamos lá, vamos só dar mais uma olhada, porque como a gente vai fazer realmente na prática, nós vamos colocar dinheiro nessa conta, então vai ser importante nós fazermos direitinho. Curso de cuidador de idosos, curso para cuidador de idosos, parece bem interessante, ó, curso para cuidador de idosos. Curso para cuidador de idosos. Quando nós estivermos criando nossos grupos de anúncios, eu vou mostrar como que nós conseguimos diferenciar as palavras-chave e como que nós vamos segmentar os nossos grupos de anúncios. Esse termo me parece bom, porque ele tem um bom volume de tráfego e ele tem um CPC baixo. Então, adicionar a palavra-chave. Danilo, mas não é um termo muito parecido com os outros? É parecido, mas esse para já mostra uma intenção diferente. Esse para, diferente do D, curso de cuidador de idosos, mostra que provavelmente quem está pesquisando já é um cuidador. Se ele já é um cuidador, ele está muito mais próximo de comprar um curso para ele se atualizar, para ele se reciclar. Aí eu vou ter curso de cuidador de idosos Senac, enfim, uma série. Eu coloquei 3. Se você observar aqui do lado esquerdo, nós temos algumas guias. Nós podemos também encontrar, que eu já coloquei no meu planejamento. Nesse meu planejamento foram 3 palavras-chave. Vou fazer o seguinte, dentro dessas guias aqui do lado esquerdo, eu tenho visão geral do plano. Eu vou clicar em visão geral do plano e já vai mostrar algumas informações com esses 3 termos que eu coloquei. Olha que interessante. Olha que interessante. Se eu trabalhar com um CPC de 61 centavos, aqui ele está fazendo algumas estimativas já baseado em algum histórico do próprio Google dentro da minha conta. Essa quantidade de conversões eu nem vou, não vou levar em consideração, porque ele está pegando o histórico dessa conta da Mazuquim que eu estou utilizando. Olha o que ele mostra que é mais relevante. Eu terei 130 cliques, 130 pessoas acessando o meu site, com investimento de R$70, né? Então eu terei 1,9 mil impressões, 1,9 mil pessoas visualizarão os meus anúncios e eu vou investir, conforme eu disse, R$70. É que ele fala aqui, ó, orçamento diário de R$3,84. Né? Então aqui ele já mostra uma estimativa de quanto de tráfego eu terei, ele dá uma estimativa até de a quantidade de impressões e de quanto que eu vou investir. Eu posso fazer o seguinte, só importante você entender um ponto aqui. Se você estiver fazendo uma pesquisa, um planejamento para uma área, onde essa área você observa, quando você entrar aqui na visão geral do plano, tiver tudo zerado, significa dizer que o Google entende que não tem tráfego ou o CPC, o custo por clique que você está colocando para poder fazer aquela campanha não é o suficiente, tá? Então existe a possibilidade de você alterar esse CPC. Eu cliquei aqui, vou voltar, ó. Está mostrando aqui, seu plano pode receber 31 conversões por R$70 e um CPC máximo de 61 centavos. Observa que vira uma mãozinha, é um link, eu posso clicar e eu posso mudar o CPC. Se eu mudar esse CPC aqui e colocar, por exemplo, R$1, coloquei R$1, então eu tenho já estimativas diferentes. Observa que minhas estimativas elas já mudaram. Danilo, me explica de novo, como assim as estimativas elas mudaram? O Google fez um planejamento para poder saber quantos acessos eu terei, quantas até conversões eu terei, quantas impressões eu terei, baseado num CPC que ele colocou, que foi de 69 centavos. Eu aumentei o meu CPC, então olha só, ele aumenta, ou melhor, ele mostra outras métricas. Agora, com R$1 de CPC, de custo por clique, eu terei uma quantidade de 250 cliques, 2,8 mil impressões e eu terei um custo de R$210. Contudo, aqui eu estou tendo muito mais acesso. Meu CPC médio ficará em 84 centavos. Oxe, peraí, Danilo, você colocou R$1, mas o seu CPC médio será em 84 centavos?
Daqui a pouquinho eu vou mostrar, vou falar nas próximas aulas sobre o CPC máximo, que é o que você está colocando, que é isso que a gente colocou aqui, o CPC real, que é realmente aquilo que você vai pagar, e o CPC médio, que é a média entre os CPCs reais que você pagou, mas isso fica para as próximas aulas. O mais importante aqui é entender como fazer esse planejamento. Descendo, ele mostra mais informações. Olha lá, curso de cuidador de idosos, e ele mostra a estimativa de conversões, do custo, a quantidade de cliques. Então, curso de cuidador de idosos ofertando R$1 de CPC, eu terei 208 cliques. Curso para cuidador de idosos, 38 cliques. Curso de cuidador de idosos, preços, 5 cliques. Então, ele faz algumas estimativas. Previsões para o próximo ano. Então, você tem um gráfico que ele vai mostrando as previsões baseado em métricas, em numerações, em informações, perdão, em que ele já possui anteriores, inclusive de anos anteriores. Os dispositivos que mais acessam esses termos de pesquisa. Então, nós temos aqui o celular, e na verdade, na grande maioria das áreas, o celular ele predomina, né? Ó, o celular é em azul, tablet em vermelho e computadores em amarelo. Então, o celular você pode observar que, vamos pegar aqui nesse último, que é cliques, que é o tráfego. Observa que a maioria das pessoas, elas acessam por celular. Então, você já tem que entender que, dentro desse planejamento, se a tua página ela não é responsiva para celular, ela não está bacana para celular, a tua página de destino, o teu site, ele já tem que ser adaptado, porque se ele não for adaptado, você terá grandes dificuldades de gerar venda ou gerar contato. Nesse caso, desse exemplo da Thaís, serão leads, serão contatos. Se a nossa página não estiver adaptada para celular, nós teremos que adaptar antes de começar a campanha, porque nós teremos muito acesso por celular, pouquinho por tablet e alguma coisinha por computador. Aqui nós temos os locais que mais acessam. Lembra que eu deixei Brasil, como a Thaís ela trabalha para o Brasil todo, eu deixei Brasil. Paraná é o que tem mais acesso. Vamos só colocar aqui, ó, tem algumas aqui, dentro dessa guia, nós temos as opções. Deixa eu só clicar de novo. As opções de segmentação, por custo, por impressão, por clique, valor da conversão e conversões. Eu quero saber quais são os estados em que tem mais tráfego, que vai me gerar mais tráfego. Então eu clico aqui em cliques. Aí ele mostra quais são os estados que vai me gerar mais tráfego. Paraná, 45%, São Paulo, 21%, Minas, 12%, Rio, 9%, Ceará, 12%, e aí os demais locais, 11%, porque eu estou segmentando aqui somente para os principais locais, principais estados, tá? Se eu quiser saber por cidade, eu poderia colocar aqui, ó, principais cidades, aí ele mostraria as cidades que têm mais tráfego, Curitiba, São Paulo, Campo Largo e assim por diante, tá? Danilo, mas para que eu quero saber disso? Você pode talvez, imagina que você tem uma verba muito pequenininha, você então talvez não queira trabalhar para todo o Brasil, você pode segmentar por locais. Essa relação da verba menor e segmentar por locais talvez nem seja tão relevante, mas o que você pode raciocinar? Você já sabe que talvez o estado tal, o estado X é mais relevante para você, você consegue vender mais porque você já tem um histórico. Se você olha esse gráfico e vê que aquele estado, aquela cidade, ela tem um bom volume de tráfego, então talvez você possa segmentar a sua campanha só para esse estado, só para essa cidade, tá? Outro ponto importante também de você conseguir visualizar esses tipos de informações é se você for uma agência ou um profissional, porque você pode printar isso daqui e enviar para o seu cliente e mostrar, olha, as pessoas acessarão por celular, então tem que atualizar o teu site, porque ele não está responsivo, as pessoas acessarão mais do Paraná, então nossa campanha ela vai ter um ajuste de lance, onde nós vamos aparecer nas primeiras posições no Paraná, mas, por exemplo, em Goiás, nós vamos aparecer mais embaixo, porque nós podemos ajustar lance por estado, ajustar lance por cidade. Para essas cidades aqui que tem menos, nós nem vamos aparecer inicialmente, tá? Então você tem uma série de recursos somente com essas informações que você já obtém e tomadas de decisão que você pode ter com essas informações simples, mas que são muito relevantes, perfeito? Vai ficar muito mais claro quando nós estivermos colocando a mão na massa realmente, tá? Quando nós estamos colocando a mão na massa, só um exemplo, nós vamos buscar um relatório que vai mostrar quantos leads nós estamos tendo por estado. Aí eu observo que, tudo bem, em Paraná eu estou tendo muito tráfego, mas ele está convertendo pouco, ou seja, está gerando poucos pedidos de orçamento. Já em São Paulo eu tenho bastante tráfego e está gerando bastante orçamento. O que eu faço então? Eu posso reduzir o meu orçamento para Paraná, porque ele tem tráfego, mas não está me gerando muitas conversões. Nós vamos ver isso bastante mais à frente.
O que mais que eu tenho aqui dentro do Keyword Planner? Se eu clicar aqui em palavra-chave, vai mostrar as palavras-chave em que eu selecionei. Então ele mostra aqui, ó, curso cuidador de idosos, curso de cuidador de idoso preço, curso para cuidador de idosos. Então é o seguinte, nós vamos ficar com esses 3 termos por enquanto. Não significa dizer que nós vamos começar a nossa campanha e nós não vamos mais alterar. Olha, curso cuidador de idoso, curso de cuidador de idosos preço, curso para cuidador de idosos, vamos trabalhar para sempre só com esses 3. Não, nós vamos começar com estes 3. Talvez nós possamos inserir mais, daqui a pouco nós podemos talvez pausar o termo porque ele não está sendo relevante para nós, tá? Mas nós vamos começar com estes 3. Vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint. Então nós já identificamos a intenção de consumo, entendemos CPC e tráfego, e agora definição dos grupos de anúncios. Então, depois que nós criamos, que nós entendemos quais termos nós vamos trabalhar, nós temos que definir quais são os grupos de anúncios que nós iremos criar, tá? Essa definição de grupo de anúncios, sempre você tem que entender que um grupo de anúncios, assim como eu disse na aula anterior, ele tem que agrupar palavras-chave e anúncios que tenham a mesma intenção de consumo. Se nós voltarmos para o nosso planejamento e olharmos aqui, ó, curso de cuidador de idoso, curso de cuidador de idoso preço e curso para cuidador de idosos, mostra que eles têm uma intenção muito próxima, muito parecida. Então nós podemos, neste caso, ter apenas um grupo de anúncio. Fará todo sentido ter um grupo de anúncios só. Não seria errado também eu dividir em 2 grupos de anúncios. Como assim, Danilo, dividir em 2 grupos de anúncios? Eu poderia colocar curso de cuidador de idosos e curso para cuidador de idosos dentro de um grupo de anúncios, porque está mostrando mais claramente que a pessoa está buscando por um curso de cuidador de idoso, mas não mostra se ele quer um curso gratuito, se ele quer um curso pago, se é talvez uma palestra, um workshop, não mostra claro. Agora, esse terceiro mostra claro que ele quer comprar um curso, que ele está falando sobre preço do curso de cuidador de idosos. Então, eu poderia ter 2 grupos, um com anúncios mais voltados de uma forma mais genérica, conversando com o meu consumidor de uma forma mais genérica, e um outro grupo de anúncios mais focado, falando para ele, simule agora o valor, obtenha o valor agora pelo WhatsApp, ou seja, anúncios mais direcionados à palavra preço, porque ele está buscando por preço, tá? No nosso caso, em nosso caso, até para que nós possamos criar pelo menos 2 grupos, eu vou utilizar essa segunda opção, criar 2 grupos de anúncios diferentes. Mas, agora, o que nós fizemos? Nós entendemos que, vamos colocar aqui em vermelho, que a nossa campanha terão 2 grupos de anúncios, tá? E vamos só colocar aqui do ladinho, que os grupos serão de forma mais genérica, voltada a curso, que são os 2 termos que nós definimos, e o outro será voltado a preço, também falando sobre o curso. Vamos voltar aqui para o Google Ads. Então, na próxima aula, onde nós vamos abordar, clicando aqui na terceira aula, a criação da campanha, quando nós formos abordar a criação da campanha, na terceira e na quarta aula, nós vamos utilizar as informações que nós coletamos hoje. Ou seja, eu vou deixar esse plano salvo, eu vou salvar esse plano que nós fizemos aqui, e nas próximas aulas nós vamos utilizar esses mesmos termos para criar nossas campanhas e você vai vendo os leads chegando para nós. Bom, por hoje é só. Nós, dentro dessa segunda aula, conseguimos explanar o Keyword Planner, entender como é que ele funciona, criar um planejamento. E se você ficou com dúvidas, utiliza os nossos canais para que você possa sanar as suas dúvidas. E você não pode partir para a terceira aula sem ter entendido plenamente a segunda, tá bom? Desde já um grande abraço e precisando, estou super à disposição. Lhe espero na nossa terceira aula.